Olá, voltamos. E hoje eu vou ler com vocês mais uma passagem da Bíblia que está lá no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo de número 14, do versículo de número 8 e seguintes. Vou ler com vocês. Quem puder acompanhar comigo, que acompanhe. Quem não, preste atenção para que Deus possa falar ao seu coração, em nome de Jesus. Versículo 8, 14 de 1 Crônicas, versículo 8 em diante. Quando os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos em busca dele. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Ora, os filisteus tinham vindo e feito uma arremetida pelo vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subiram os filisteus a Baal-Perazim, onde Davi os derrotou. E disse Davi: Por minha mão, Deus fez uma brecha nos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas, pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus deuses, que, por ordem de Davi, foram queimados a fogo. Mas os filisteus tornaram a fazer uma arremetida pelo vale. Tornou Davi a consultar a Deus, que lhe respondeu: Não subirás atrás deles, mas rodearás por detrás e vem sobre eles por defronte dos balsameiros. E será que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das balsameiros, sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e desbarataram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por toda aquela terra, por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas gentes. Então vamos parar, vamos entender aqui a palavra de Deus. Volta lá para o versículo de número 8 e 9. Quando os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos em busca dele. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. 9. Ora, os filisteus tinham vindo e feito uma arremetida pelo vale de Refaim. Assim que Davi foi ungido rei de Israel, os inimigos já vieram logo contra ele. Aqui nós já temos a primeira lição. Toda vez que você recebe uma bênção de Deus, toda vez que você recebe uma vitória, pode se preparar, porque virá também oposições, virá também lutas. Você não pode se acomodar. Você é um guerreiro de Deus, você é uma guerreira de Deus, um valente do Senhor, uma valente do Senhor. Então, toda vez que você receber uma bênção, toda vez que você triunfar em relação a uma luta que você está passando, a um resultado de oração, é a libertação, vamos supor, de um familiar, de um ente querido, é a cura de uma enfermidade, pode se preparar, que logo depois o inimigo vem contra você. E o que eu devo fazer? Como eu devo agir para poder não me deixar abater e nem tampouco fazer com que aquela vitória saia das minhas mãos? Porque você pode, de repente, por falta de sabedoria, perder a bênção. Por que eu posso perder a bênção se Deus vai se arrepender de ter me abençoado? Não, não é que Deus se arrependa de ter te abençoado. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas o inimigo, a Bíblia diz que ele mata, rouba e destrói. Então, uma das funções dele é roubar. Então, se você não vigiar, ele acaba roubando a sua bênção. Então, nós precisamos ver o passo a passo. O que foi que Davi fez? Como Davi procedeu para que aquele reinado dele não viesse a ser afetado pelos invejosos e pelos inimigos? Não se esqueça, naquela época, na época de Davi, os inimigos, as lutas eram físicas mesmo. Os inimigos de Davi eram exércitos, homens que vinham fortemente armados contra Davi, contra todo o seu exército. Mas Davi era um homem valente, era um homem guerreiro. E ele vencia as batalhas. Mas eu lhe pergunto, será que Davi vencia as batalhas só com a arma física humana? Ou ele tinha algum segredo, ele tinha algo a mais? Nós vamos descobrir que ele tinha algo a mais. Olha o versículo 10. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas suas mãos. Primeira coisa, Davi consulta a Deus.
O que eu devo fazer para tomar posse da minha vitória, para tomar posse da minha bênção? Consultar a Deus. Uma das coisas que nós temos que aprender como cristãos é que o cristão, ele não tem livre-arbítrio. Às vezes você fala assim, eu tenho livre-arbítrio. Não, você não tem livre-arbítrio. Sabe por que não? Porque tudo que você fizer, você tem que consultar a Deus. Não é porque Deus quer te manter sobre cabresto, ou seja, ali debaixo da autoridade dele. É pro nosso próprio bem. É tipo os nossos filhos. Até uma determinada idade, até antes de eles alcançarem a maioridade, eles têm que estar debaixo da autoridade do pai e da mãe. Somos nós, os pais, que respondemos por todos os atos dele. Até uma infração, se ele cometer um ato infrator, alguma coisa, algum dano, somos nós quem respondemos. Então, espiritualmente, nós vamos depender de Deus o tempo todo. Lá em Provérbios 18, o versículo 1, ele vai dizer: procura os seus próprios interesses aqueles que se separam, aqueles que não querem estar debaixo da autoridade de Deus. Esse está procurando o seu próprio interesse. E esse tende a ter um resultado mais negativo nas suas lutas, nas suas guerras. E vocês vão ver aqui que Davi faz o quê? Ele procura, ele consulta a Deus. Uma coisa eu tenho que lhe dizer: nunca diga sim nem não a ninguém antes de colocar o seu joelho no chão e pedir direção a Deus. Se a pessoa disser assim, vamos viajar, vou orar. Se a pessoa disser assim, vamos mudar de casa, vamos, sei lá, se você mora de aluguel, se você quer vender a sua para comprar outra em outro local, vou orar a Deus, vou consultar a Deus. Eu, para chegar aqui, para pregar, para falar o que eu estou falando, para pregar, eu peço primeiro direção a Deus. São muitas vezes que eu tento gravar e eu não consigo, e aí quando eu tento a primeira, a segunda, a terceira, eu percebo, eu digo, não é, Deus não quer que seja feito hoje isso aqui. E eu aguardo e espero que o Deus diga a mim, agora vai. E eu vou e dá tudo certo para a glória de Deus. Então, qual é o primeiro segredo? Davi consulta a Deus. Subirei eu contra os meus inimigos? Deus vai dizer assim, vai, porque eu serei contigo. Então, lá em Atos, você vai observar lá em Atos capítulo 13, o versículo é o número 22. A Bíblia vai dizer, achei em Davi um homem segundo o meu coração. Por que Davi tinha essas qualidades? Porque Davi tinha esse aval de Deus? Porque Deus falava de Davi? Porque Davi era um homem que não fazia nada sem consultar antes a Deus. É bem provável que todas as vezes que nós nos prejudicamos, que nós nos damos mal em alguma atitude, foi porque não consultamos a Deus antes. Então, qual é o primeiro passo? Consulte a Deus todas as vezes que tiver que fazer alguma coisa. Nunca diga sim nem não a ninguém, sem antes consultar ao Senhor. Aí ele vai continuar. Lembre que eu li até o 10, agora eu vou ler o 11. E subiram os filisteus a Baal-Perazim, onde Davi os derrotou. E disse Davi, por minha mão, Deus fez uma brecha nos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas, pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. Ou seja, aqui já tem a segunda lição. Nunca tome a glória de Deus para você. O que ele diz? Deus fez pelas minhas mãos. Ele glorifica a Deus. Ele dá honra a Deus. Ele glorifica a Deus pela vitória. Tudo que eu sou, tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem da mão de quem? Vem da mão de Deus. Então, tudo tem que ser dado graças a Deus. Não sei se vocês lembram, na multiplicação dos pães. A Bíblia diz que Jesus pega aqueles elementos, os pães e os peixes, levanta aos céus e diz, graças te dou, Senhor. E Deus multiplica tudo aquilo ali. Então aí você fala, mas ele precisava fazer? Ele veio para nos dar o exemplo. Se ele mesmo deu graças a Deus por aquela multiplicação, porque eu e você não vamos dar graças a Deus pelo emprego que nós temos, pelo salário que recebemos, pelos filhos que nós temos, pelo lar que Deus nos deu, pela paz que o Senhor nos deu, pela saúde que Ele tem nos dado, pela vida abundante que Ele tem nos dado. Então, tudo que você tem ou vier a ter é obra de Deus. Claro, você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa que estuda, você é uma pessoa que trabalha, você acorda às vezes de madrugada para ir para o trabalho, enfrenta sol, chuva, transporte, trânsito, mas você está fazendo a sua parte, mas tudo que você tem é Deus quem tem lhe dado. Então sempre seja grato ao Senhor. Eu não sei qual é o seu hábito,
antes de dormir ou depois que acorda, mas dê graças a Deus em tudo. Graças te dou por este alimento que o Senhor está colocando na minha mesa. Graças te dou por este pão que o Senhor me dá para me alimentar e alimentar os meus filhos. Graças te dou porque eu levantei mais um dia e eu estou respirando. Obrigada pelo ar que eu respiro. Obrigada, Senhor, por todas as pessoas que estão em minha volta, por mais um dia que o Senhor está me concedendo. Davi, ele faz o que aqui? Ele dá graças a Deus. O Senhor me deu em minhas mãos o meu inimigo. Ele não toma para si. Ele podia se gabar, tá vendo aí, eu sou o cara, eu fui lá e derrotei. Não, ele diz, graças te dou. Lá em Provérbios, capítulo 3, o versículo 6, a Bíblia vai dizer, reconhece-o em todo o seu caminho. Quando você reconhece que tudo que você é, tudo que você tem, vem das mãos de Deus, isso é agradável ao Senhor. E quando você agrada a Deus, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a sua força. Você encontra força, você encontra coragem e você se levanta e você consegue dar a volta por cima. Porque tudo é obra de Deus, tudo vem das mãos de Deus. Então, primeiro passo, não faça nada sem consultar a Deus. Segundo passo, tudo que você vier a ter é Deus quem está lhe dando. Então, toda a honra e toda a glória é Deus. Você tem uma voz bonita para louvar? Louvado seja Deus. Você tem um talento muito bom? Louvado seja Deus. Tudo que você tem é de Deus. Então, use para glorificar o nome do Senhor. Às vezes a gente tem o hábito de dizer assim, essa pessoa aí canta para o diabo. Ninguém tem a voz. O diabo não dá dom nem talento a ninguém. Todo dom, todo talento é de Deus. É uma pena que nem todos usam os seus talentos, os seus dons para glorificar a Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas que a partir de hoje você passe a glorificar a Deus por tudo. Se você hoje é um profissional bem sucedido, foi graças a Deus que você chegou onde chegou. Se você tem uma casa maravilhosa, louvado seja Deus pela casa que você tem. Tem uma família abençoada, estruturada, louvado seja Deus, porque Deus é quem tem lhe dado essa família, essa bênção em nome de Jesus. Continua lendo aí. Versículo de número 12. E deixaram ali os seus deuses, e que por ordem de Davi foram todos queimados a fogo. O 13. Mas os filisteus tornaram a fazer uma arremetida no vale. Tornou Davi a consultar a Deus, que lhe respondeu, não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás e vem sobre eles por defronte dos balsameiros. Olha aqui. De novo o inimigo vem, ele não se dá por vencido, ele é um derrotado, mas não se dá por vencido. Ele vai sempre investir contra você. Você ganhou uma batalha, nem pense que você vai descansar, ele vem de novo, porque ele vai querer te vencer pelo cansaço. Mas você é forte, porque a Bíblia diz o quê? Diga ao fraco que eu sou forte. E aí vem de novo contra ele, ele volta para quê? Consulta a Deus. E aí Deus, subirei de novo contra os meus inimigos? Qual a resposta agora? Não sobe. Pelo contrário, olha o que Deus manda Davi fazer. Eu amo esse versículo porque é aí que a Bíblia fala, né? Que as coisas de Deus são loucuras para aqueles que não conhecem a palavra. Versículo de número 15. E será que ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas dos balsameiros sairás a peleja? Porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e desbarataram o exército dos filisteus, desde Gideão até Gezer. O que que Deus diz? Você não vai subir. Você vai fazer o contrário. Você vai começar a dar voltas pelo acampamento do inimigo. Você vai começar a correr em volta do acampamento deles. E outra coisa, Deus dá essa ordem a Davi. Davi tinha um exército. Mas Deus fala, vai você, e começa a dar volta. Ou seja, você começa a correr em volta do acampamento. Foi o que Davi fez. Irmãos, quando Davi começa a fazer aquilo, os inimigos começam a ouvir som de pegadas, de pessoas que estavam ali, tipo um exército que estava vindo contra eles. E quem derrota os inimigos dessa vez é o próprio Deus. É o próprio Deus quem vai lá e desbarata todos. Eles ficam tão confusos que eles brigam entre si. Eles começam a brigar entre si. E quando Davi chega lá no lugar onde eles estavam todos mortos para a glória de Deus. O que é que nós temos como lição agora? Deus, Ele quer que você faça coisas
que aos olhos humanos é loucura. Por exemplo, quando a Bíblia fala, aquele que te bater em uma face, ofereça a outra. Tem gente que fala assim, é ruim de oferecer, mas a Bíblia manda fazer. A Bíblia diz, ame aqueles que te odeiam. Imagine, eu vou amar quem me quer mal, quem só quer me prejudicar. Ore por aqueles que te perseguem. Quem lembra de Jó? A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele começou a orar pelos amigos. Os amigos de Jó só falaram palavras duras para Jó. Só acusaram a Jó. Mas a Bíblia diz que Jó dobra o joelho e começa a orar por eles. É quando Deus muda a sorte de Jó. Quer vitória? Obedeça a Deus. Não questione. Não fique dizendo, Deus, mas eu não mereço. Deus, mas fulano não merece. Se Deus está dizendo a você, não desista do seu casamento. Não desista do seu filho. Não desista, não peça demissão. Espere, porque a última resposta vem do Senhor. Você vai esperar, porque a última resposta vem do Senhor. As pessoas precisam, como diz o versículo 17, temer e saber que aí nesse lugar, nessa casa, nessa empresa, existe um homem, existe uma grande mulher de Deus para a glória do Senhor. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que você possa fazer dela uso para que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Deixa eu orar por você. Deus, em nome de Jesus, te apresenta essa pessoa. Que eu creio, Senhor, que a partir de hoje não fará nada sem a tua direção. E ainda que o Senhor ordene algo a ela, que seja loucura aos olhos humanos, ela não vai temer, ela não vai toscanejar, ela vai obedecer para que assim a vitória venha e ela tome posse em nome de Jesus. Quebro todo e qualquer espírito de confusão, todo e qualquer espírito de perseguição, de fraqueza, de frieza, repreendo todo o mal e mando que vá embora em nome de Jesus. Eu te abençoo para que você tenha força, para que você se torne uma pessoa, um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, e que a vitória venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe para a glória de Deus.